ou seja, daquilo que é meramente sintomático, que aparece de modo consequencial na nossa história, que nós vamos conseguir enfrentar os dilemas, o drama da nossa existência que mora num local muito mais essencial das nossas vidas. Fazer o contrário disso seria como querer, por exemplo, enfrentar uma doença hepática, por exemplo, que gera dor de cabeça tomando aspirina. Tomar aspirina meramente iria resolver sintomaticamente o nosso problema, mas não iria dar conta do enfrentamento radical da causa mais profunda que se desdobra e que origina essa questão que a gente reconheceu como sendo nossa no passo 1. Então, feita essa recapitulação, a gente entra então agora na dinâmica do quarto passo. Gente, o quarto passo é um passo importantíssimo nessa nossa peregrinação, né? O passo 4, ele nos faz lembrar que nós, como seres humanos, nós somos seres históricos, né? É muito importante a gente falar um pouco, abrir um parênteses e falar um pouco sobre esse aspecto da historicidade do ser humano que nós somos, né? Isso quer dizer mais ou menos o seguinte, quer dizer que o ser humano ele não nasce pronto. Eu não nasci pronto, né? Eu não nasci do jeito que eu sou hoje. Se hoje eu vivo uma situação A, B, C ou D, é que eu fui trazido até aqui, né? O mero animal, por exemplo, um cachorrinho ou um gatinho, ele nasce acabado, ele nasce fechado, ele nasce já determinado pela, que a gente chamaria de instinto, né? Mas ele nasce já com as respostas pré-programadas na sua própria fisiologia, né? E esse saber viver que já está inscrito no seu organismo é o suficiente para que ele dê as respostas àquilo que vai sendo apresentado ambientalmente para ele, né? De modo muito diferente disso, o ser humano ele nasce praticamente como uma indeterminação, né? Eu não desconheço, obviamente, ninguém de nós vai fazer pouco caso da nossa constituição genética, né, da nossa constituição fisiológica, nada disso. Mas apesar dessas condicionantes, o ser humano ele não é absolutamente determinado. O ser humano ele nasce como um ser aberto, como um ser de possibilidades, em outras palavras, como um ser livre, né? Essa situação de vida que nós temos hoje, ela foi em grande medida derivada da forma com que nós respondemos às interpelações que a nossa vida fez para a gente, né? Nós não fomos abduzidos até o momento presente, né? De certo modo, a gente poderia dizer que o ser humano ele é um ser autopoético, auto-próprio, poiese de criação. Ele é um ser que se autocria. Ele mesmo vai, ao longo dos seus dias, né, encontrando diferentes modos de responder a situações análogas, né? Uma determinada situação pode se dar na vida de uma pessoa analogamente, de forma parecida com o que se dá na vida de outra pessoa. Mas por sermos livres, as respostas que vão sendo encaminhadas a essas situações são diferentes de pessoa para pessoa. E isso não porque essa resposta já se encontra inscrita e pré-determinada na sua fisiologia ou no seu organismo, ou como uma destinação inexorável genética. Não, nada disso. Inclusive essa percepção é uma percepção que foi trazida para o Ocidente graças ao cristianismo. Porque se vocês forem lembrar junto comigo, a percepção grega de mundo era uma concepção absolutamente fatalista, em que a história, entre aspas, porque não era realmente uma história, mas o existir do ser humano já estava pré-determinado pelos deuses, né? A nossa imagem e semelhança com o nosso Deus, né, faz com que a liberdade
ela seja uma dimensão do nosso, ou o modo de constituição da nossa própria humanidade, que encontra a sua matriz primeira em Deus mesmo, né? Deus, ele é um ser absolutamente livre e nos criou dessa forma também, parecido com ele, por isso nós somos livres também. Agora, embora nós sejamos livres, existe um contexto, né? Agora, o contexto em que o ser humano ele existe não é o mesmo contexto em que um animal existe. Um mero animal existe. O mero animal ele vive imediatamente, diretamente com o ambiente. O ser humano ele não vive imediatamente com o ambiente. O ser humano ele vive com o mundo. Ou seja, ele se relaciona com as coisas por intermédio daquilo que nós chamamos de palavra ou de linguagem. Eu quero dizer com isso que a humanização, vamos dizer assim, né? O ganho de humanidade, ou a pessoalização, a nossa pessoalização, ou o adensamento do nosso self, chame do nome que quiser chamar, ele se dá justamente quando o ser humano vai sendo gradativamente transportado para dentro de um horizonte de compreensão que que nós chamamos de mundo, ou que, se vocês quiserem, também pode ser chamado de cultura, né? Então, por exemplo, quando um marido presenteia a sua esposa com uma pedrinha que brilha, aquilo não a afeta meramente sensorialmente por causa do brilho e nem do tato, da dureza da pedra. Aquilo é um diamante. O diamante, você não se relaciona com um diamante na imediatidade da sua concretude, você se relaciona com o diamante pelo significado que ele tem. Quando você ganha uma rosa, você não ganha meramente um vegetal que exala um determinado odor. Você ganha um gesto. Isso tem um sentido, isso carrega um significado. O que eu quero dizer é que o ser humano ele vai sendo, por causa da liberdade dele, ele vai sendo gestado, vamos dizer assim, nesse ambiente, nessa rede de significação cultural que nós chamamos de mundo, e dentro desses limites ele vai encontrando respostas ao seu existir. De modo que uma pessoa responde da forma A, outra pessoa responde da forma B, outra pessoa responde da forma C, mas todas essas respostas estão emolduradas dentro da condição de significação que a cultura ou que o nosso mundo nos dá. De forma que eu tenho agora um bebezinho chamado Davi, que tem 1 ano e 6 meses em casa. A primeira vez que o Davizinho fez contato com a água, ele não fez contato com uma substância liquefeita e que aparecesse para ele de um modo assombroso e numa radical estrangeiridade, como se aquilo fosse vindo de um lugar que ele desconhecesse por inteiro. Não. Fomos nós, né, que fizemos essa mediação dele com as coisas. Fomos nós que fomos apresentando gradativamente para ele a água, colocando a água no seu rostinho, né, e dizendo para ele: ó, Davizinho, isso daqui é a água. É a água. Olha que gostosa a água. Põe a mão dentro da água junto com o papai. Ou seja, desde o começo, o Davizinho ele foi ingressando não apenas no ambiente em que existe uma substância aquosa, não. Desde o comecinho, o Davizinho foi ingressando num campo de significação, a que nós chamamos de água. Esse campo de significação ele não é meramente perceptivo e sensorial, mas ele é afetivo também. De modo que nunca o Davizinho vai se relacionar com a água, por exemplo, como um mero animal se relaciona com a água. Porque o mero animal se relaciona imediatidade com a concretude da água. Mas o ser humano se relaciona com o significado da água, com o sentido que a água carrega. De modo que, obviamente,
esse sentido pode se dar de diferentes formas se nós formos para universos culturais diferentes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque o passo 4, ele irá nos convidar justamente para fazer uma retrospectiva de nós mesmos enquanto seres históricos, ou seja, enquanto seres que não nasceram fechados e prontos, tal como nos apresentamos hoje. Não, que nós nascemos como um campo de possibilidade, um campo de possibilidade em aberto, né? Obviamente que contextualizado por essas mediações de significação cultural. E dentro dessa moldura nós estamos encontrando respostas para a nossa existência. Esse inventário, ele é inventário moral. Por que ele é moral? Porque o modo de nos flagrarmos neste trajeto da nossa história, do passado até aqui, é pela perspectiva moral. E eu estou dizendo moral e não estou dizendo moralizante. Quando eu digo pelo aspecto moral, eu estou querendo dizer que o ser humano, ele é um ser responsável pelas respostas que ele dá às interpelações que o mundo lhe traz. Não que meramente o ambiente, hein, mas que as significações gestadas dentro de uma cultura lhe traz. Né? Então, por exemplo, se nós formos lembrar que existem 3 diferentes e principais escolas da psicologia de Viena, a primeira com Freud, por exemplo, né, que percebe o ser humano como um ser desejante, com pulsões inconscientes, né, a psicologia profunda freudiana. Uma segunda escola, por exemplo, a escola de Adler, né, adleriana, que percebe o ser humano como um ser que sempre tenta buscar um mecanismo de compensação à sua inferioridade ou ao seu sentimento de fragilidade. A terceira escola, como a escola da logoterapia, que é a escola do Viktor Frankl, justamente o Viktor Frankl vai perceber o ser humano como um ser livre e doador de sentido para a sua vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que ainda que a gente queira nos perceber como seres absolutamente determinados e constrangidos por situações que nos ocorreram, sempre nos é dado algum limite de liberdade. Ainda que a gente seja assim compulsoriamente constrangido externamente, vamos supor que a gente esteja aprisionado com as mãos atadas, sequestrados dentro de um determinado local, por exemplo, em que a gente acha que não há mais nenhum índice de liberdade para que a gente consiga operar nenhum tipo de movimento, né, que nós estamos constrangidos a dar uma determinada resposta, o Viktor Frankl dirá que o ser humano ainda tem a capacidade de dar um significado àquilo que lhe ocorre, né? Ou seja, o ser humano ele tem uma liberdade num âmbito tão radical que nenhum tipo de constrangimento exterior pode lhe subtrair isso. Então é justamente a isso que o quarto passo nos convida, a nos percebermos como seres autopoéticos, ou seja, que nós fomos sendo constituídos por nós mesmos, responsáveis ao longo dessa constituição, e que somos seres morais justamente porque nós sempre tivemos a possibilidade de dar uma outra resposta, ou pelo menos um outro sentido, dotar determinada situação de um significado diferente àquela que nos foi apresentada. Então é isso que significa assim radicalmente que esse inventário é um inventário moral, né, e não um inventário moralizante. Então, trocando em miúdos, trata-se de nós redigirmos, né, nós escrevermos a nossa autobiografia, a nossa história de vida, né, de que perspectiva? De uma perspectiva meramente fisiológica ou de uma perspectiva meramente exterior,
narrando objetivamente os fatos da nossa vida, do tipo, sou filho de fulano e ciclano, nasci no ano tal, mudei para a cidade tal. Esse mero relato meramente objetivo, que dá conta apenas dos contornos exteriores da nossa história, não dão conta justamente de explicitar, de tornar claro para nós mesmos que nós fomos, vamos dizer assim, que nós temos também vida interior, né? Que a nossa subjetividade sempre esteve em questão. A nossa subjetividade e com ela a noção de liberdade, né? Que nos faz residir radicalmente em um lugar moral de ser, né, que sempre nos deu a possibilidade de darmos respostas diferentes às situações que nos foi colocada. Tem vamos dizer assim, um roteiro facilitador, meramente pedagógico, que a gente pode usar como um instrumento, e que consta exatamente no final do livro do Celebrando a Vida, né? Em que são feitas perguntas, né? Sucessivas perguntas, para que a gente vá mais ou menos lembrando das diferentes fases do nosso existir, né? A primeira infância, a infância, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, até a vida adulta, né? E isso vai assim nos motivando, ou vai colocando diante de nós, de modo assim meramente pedagógico, algumas situações que talvez valessem a pena a gente considerar, né? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação ao passo 4, mas eu acredito assim que naquela forma mais assim pragmática do que se deve fazer ao longo dessa experiência, dessa vivência que é o passo 4, eu acho que ela está bem costurada no nosso livro, né? O que eu estou tentando trazer aqui são alguns pressupostos, vamos dizer assim, de aprofundamento como se fosse um background assim que nos capacite a compreender a razão de ser mesma da existência desse quarto passo, exatamente neste ponto aí do processo de recuperação, né? Então, no primeiro passo, eu pontualmente identifico uma questão e descubro a partir dela a minha fragilidade radical. No segundo passo, eu me abro para as possibilidades de Deus em mim. No terceiro passo, eu entrego o cerne do meu ser, o meu coração eu deposito nas mãos de Deus, e a partir disso eu refundo uma consciência identitária, né? Uma consciência de que radicalmente eu sou um filho amado de Deus. E agora no passo 4, eu integro o passado ao presente, para que o presente não seja meramente uma vivência do aqui e agora, mas que seja uma vivência que tenha, vamos dizer assim, conexão, né? Conexão com o nosso passado, e obviamente como ser humano também é um ser de projeção, também haverá conexão com o nosso futuro, né? Obviamente é impossível a gente falar assim analiticamente sobre o tempo, né? O que é o tempo dessa historicidade, né? O próprio Agostinho já dizia, né, que se ninguém perguntasse para ele o que é o tempo, ele sabia, né? Mas bastava alguém perguntar para ele o que era o tempo, que ele já não sabia mais, né? É mais ou menos assim, né? A gente sabe o que é estar no tempo, existir no tempo, né? Embora analiticamente a gente não saiba explicitar isso, mas situacionalmente a gente sabe nos perceber transitivamente existindo dessa forma, né? O ser humano é um gerúndio, né? Ele é um sendo, constantemente sendo e se fazendo historicamente, graças à
a nossa liberdade, né? Agora, o quinto passo, gente, é o passo que faz com que toda essa riqueza dessa descoberta, né, do nosso trânsito histórico, lá do nosso passado até o nosso presente, ele não tenha apenas a nós mesmos como destinatário final, né? O passo quinto, ele nos chama a abrir essa nossa consciência histórica de ser, né? Abrir essa nossa consciência para Deus e abrir essa consciência também para uma outra pessoa, que no caso será o padrinho. Parte desse movimento do passo 5 nós vamos experimentar justamente no nosso retiro, agora no sábado, né? Quando nós leremos o nosso inventário moral para o nosso padrinho e para a nossa madrinha. Agora é importante dizer aqui que essa leitura é uma leitura com um tom, com um matiz de confissão. Não é meramente uma leitura, não é meramente uma leitura, né? Não é meramente a sonorização, né, daquilo que nós escrevemos, né? Como se maquinalmente, né, nós falássemos aquilo que nós redigimos. Não, é um tom de confissão, porque nesse momento em que há esse elo empático, né, entre nós e o nosso padrinho ou madrinha, empático por quê? Empático porque, apesar de nós provavelmente termos questões do passo 1 que são questões distintas, né, nós residimos numa base humana comum. Nós todos estamos dentro da mesma condição humana, né, e enfrentamos o mesmo drama existencial de ser humano, né? Então, enquanto há esse elo empático entre padrinho e aquele que lê, aquele que confessa, né, essa confissão tem que se dar da forma mais visceral possível, né? Nós temos que tentar acessar durante essa fala um local em nós mesmos em que aquilo se atualize como verdade naquele momento para nós, né? Como que nós estivéssemos naquela hora abrindo pela primeira vez, vamos dizer assim, a nossa consciência histórica, né, e a nossa trajetória moral para um outro ser humano, né? Então, existe aí um quê de originalidade, existe aí um quê de inauguralidade, né? Vamos tentar não ser sequestrado mais uma vez por aquela lógica ritualística, meramente religiosa, em que há reprodução de um hábito de fazer, sem mais a experiência do estar verdadeiramente presente, né? Então, que essa confissão, que essa leitura do inventário moral no nosso retiro do quinto passo, né, se dê da forma mais plena possível, né? É algo que eu reputo de extrema importância para a gente. O passo quinto diz, né, que nós devemos nos aperceber da natureza exata das nossas falhas, né? Não diz apenas que nós devemos nos aperceber das nossas falhas, né? Quando a gente faz nosso inventário moral, pontualmente a gente percebe que nós tivemos deslizes, né? Embora tivemos, obviamente, muitos acertos, muitos pontos positivos, né? Respostas construtivas, inventivas, adequadas, né, a uma maneira saudável de ser, né, a um estilo de vida que corresponda a uma boa composição gradativa de nós mesmos, muitas vezes nós deslizamos, nós falhamos. O quinto passo, ele não se satisfaz meramente com o apontamento dessas falhas, né? Mas ele pede para que a gente faça o reconhecimento da natureza dessas falhas. Ou seja, por detrás, não queria colocar numa situação de mera aparência, né? Mas por acima da exterioridade, vamos dizer assim, da falha, né?
existe, vamos dizer assim, um movimento íntimo da nossa humanidade num ato de ter falhado. O passo quinto, ele quer flagrar justamente esse primeiro movimento que faz com que a gente tenha deslizado, que a gente tenha cometido erros na nossa história. Se lermos o quinto passo do nosso livro, veremos que esse deslize, ele, via de regra, ele é um deslize que é gerado por uma questão de autossuficiência, né? Em algum momento em que nós nos desconectamos, em que nós perdemos o liame, que nós de alguma forma nos distanciamos misteriosamente da dependência de Deus, é justamente nesse momento que se dá a desconexão também com com a aderência, vamos dizer assim, da nossa própria essência e também com a conexão com as outras pessoas. Então, o passo quinto, ele nos convida justamente à percepção de que para além das nossas falhas existe uma natureza, ou existe algo que é mais essencial ainda. Ele quer descortinar o móvel, a intenção, aquele primeiro movimento íntimo que se dá num local que não é acessível a mais ninguém e que só pode ser dito em primeira pessoa por nós mesmos, se assim desejarmos revelar, né? E é justamente a isso que o programa de recuperação nos convida nesse momento do passo 5. Eu acho que agora são 8h23, é isso, né? 8h23. Eu gostaria de deixar esse momento a partir de agora mais ou menos em aberto, para que a gente pudesse, assim, de forma dialógica, assim, né, bater um papo, para ver se surgem questões, né, para ver mais ou menos como anda a compreensão de vocês em relação a isso, né? Porque, obviamente, como se trata de um saber situacional, esse nosso aqui, testemunhal, né? Para usar uma expressão da moda aí, né? O meu lugar de fala, ele não é um lugar absolutamente neutro, né? Como se eu residisse em algum local abstrato e a partir disso eu estivesse falando. Não. Essa minha fala, ela está radicalmente comprometida com a minha compreensão a respeito do processo e mesmo da minha própria história de vida, entendeu? Então, se vocês puderem agora nesse momento trazer questões, um diálogo, eu tenho absoluta certeza que seria incomparavelmente enriquecedor a partir disso que eu consegui, né? Tentei trazer até aqui para vocês, tá bom? Então fica aí aberto para que vocês possam, para que a gente possa conversar também. Posso fazer uma pergunta? Uhum. Quando eu fizer o meu inventário, por exemplo, eu já estou vários anos não se lembrando, né? Então, eu não vou contar de novo a mesma história, como você falou, quando a primeira infância, eu lembro disso, daquilo, na segunda infância e tal. Eu posso ser mais objetiva em alguma história da minha vida? Quem está falando mesmo? É Laudi. É Laodiceia. Oi, Laudi, agora que eu vi você. Tudo bem, Laudi? Tudo bem. Tô aqui em Paraty-Mirim, hein? Tá aí em Paraty? Oh, que lindo aí, hein? Maravilha, né? Muito bom e muito frio. Muito frio também, né? Frio e úmido. Frio e úmido, exatamente. Ô, Laudi, eu poderia... Ainda bem que você trouxe essa questão, porque eu acho legal também a gente lembrar o seguinte, gente, que existe a gente escreve esse inventário
não só a partir da perspectiva da nossa historicidade, mas também diante da perspectiva da questão do passo 1 a qual nós estamos enfrentando no momento presente. Então, por exemplo, se eu estou lidando mais diretamente, por exemplo, nesse ano, com a questão da religiosidade, por exemplo, vamos supor que eu esteja no passo 1, que eu tenha identificado a questão da religiosidade, né? Eu vou tentar me aperceber desse fluxo histórico da minha gradativa constituição de vida. Eu vou tentar perceber isso pela perspectiva dessa questão da religiosidade. Na verdade, o que me move nesse momento, que eu tenho por finalidade mais diretamente, vamos dizer assim, é a elucidação de como é que se deu um tipo de caminhar que fez com que se cristalizasse neste momento da minha vida uma questão chamada religiosidade, né? Ou seja, foi um específico modo de ser histórico que fez com que nesse momento aqui existisse na minha vida essa situação que eu não tenho como enfrentar com os meus próprios meios, porque eu sou impotente para isso, e que poderia, por exemplo, ser a religiosidade. Como é que eu cheguei aqui? Essa é que é a questão. Eu gosto de lembrar que quando há um sequestro, por exemplo, geralmente o que os sequestradores fazem? Eles vedam, né, os olhos da vítima. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque quando a vítima ela se encontra dentro do cativeiro sem saber o caminho pelo qual ela chegou ali, ela não sabe onde ela está. Ela pode estar, por exemplo, a 15 metros do local de origem dela, da casa dela. Só que quando ela abre os olhos dentro daquele espaço interior, ela não sabe dizer exatamente onde ela está. E por que ela não sabe dizer onde ela está? Porque ela não consegue reconstruir o caminho pelo qual ela foi levada até ali. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é, se a gente olhar apenas pontualmente para a nossa questão do passo 1, por exemplo, a religiosidade, ou a baixa autoestima, a dependência química, seja lá o que for, se olhar apenas pontualmente para isso no aqui e agora, sem saber o caminho histórico do meu existir, pelo qual foi se constituindo até eu chegar a experimentar essa questão aqui e agora, eu não tenho como, vamos dizer assim, eu não tenho como destrinchar esse dilema, entende? A questão, embora ela seja uma interpelação, ela me coloque sob essa pergunta, né? O que você vai fazer comigo? Essa questão, ela não é, vamos dizer assim, ela não é definitivamente dilemática sobre mim, ou seja, é absolutamente misteriosa sobre mim, como se fosse um fardo vindo de outro planeta, justamente porque eu tenho condições de me perceber historicamente como alguém que constituiu-se de tal forma a ponto de, no aqui e agora, enfrentar essa questão. Por exemplo, se for eu tiver neste momento, neste ciclo de passos, enfrentando a questão do alcoolismo, importa então que eu faça um inventário moral em que eu consiga tomar consciência de como essa ingestão de álcool se deu pela primeira vez, se deu gradativamente, de forma cada vez mais intensiva, até que eu fosse tomado assim por uma compulsão íntima, ao ponto de não conseguir deixar de fazer algo que eu já reconhecidamente sabia que estava
contribuindo para a minha dissolução, vamos dizer assim, né? Então, Valdir, faça um inventário moral que guarde uma relação de pertinência com a questão que você optou por trabalhar nesse ciclo de passos. Ok. Então eu posso me encaixar dentro do passo 1, do passo 2 ou do passo 3, né? Isso, no caso. Ou qualquer um, né? Posso contribuir um pouquinho, Felipe? Lógico, Ok. por favor. Então, Laude e todos os outros. Por muitas vezes a gente se depara com a necessidade de fazer inventário, e no meu caso já estou no 9º inventário, e a gente precisa criar alternativas para mostrar aquilo que nos incomoda, né? Ao longo daquele ciclo, como o Felipe bem disse. Então, é muito importante, como o Felipe mostrou, que a gente descubra a natureza exata das nossas falhas. E para descobrir a natureza, a gente tem que olhar para o nosso passado. Mas não é para isso fazer um inventário repetitivo. Os meus 3 primeiros eu olhava na minha infância e começava a escrever e vinham coisas novas. Mas a partir do meu 4º eu resolvi fazer temático. E, por exemplo, eu fiz um inventário com base no medo. E quando eu fiz um inventário com base no medo, eu tive sim que olhar para a minha infância e perceber da onde vieram alguns traumas, algumas dificuldades, alguns abusos que eu vivi na minha infância, para depois olhar para a minha adolescência e ver como eu comecei a reagir diante do medo, até que na fase adulta eu passei a ter melhor compreensão desse medo e tentar ter algum controle sobre as minhas reações diante do medo. E aí eu fui descrevendo fatos que me aconteceram, que geraram medo, e que alguns eu perdi a sanidade, e que outros eu mantive a sanidade. Mas eu não deixei de olhar para as etapas da minha vida para fazer um inventário temático. Então, se hoje você está no seu 4º, 5º, 6º inventário, você pode escolher fazer temático por algo que te incomode muito. Mas não deixe de olhar para todas as etapas da sua vida para você ter percepção da raiz, a natureza exata das suas falhas, que vem lá da sua infância até a sua fase adulta. Ok? Ajudou? Ajudou, sim. Muito. Obrigada, sim. B, estamos acabando para a Elaine começar? Ô, gente, alguém mais gostaria de interagir com a gente? Eu gostaria. Que legal. Quem está falando? Meu nome é Aigo. Eu estou falando de João Pessoa, na Paraíba. Como o projeto de vocês abraça o Brasil, para vocês terem ideia da proporção de ajuda que vocês estão tendo. Estão ajudando muita gente. A minha dúvida é, meu primeiro inventário, e eu pensei em dividir em 3 partes: infância, adolescência, pré-adolescência e a fase atual. Porém, eu percebi que eu estou dando prioridade às coisas boas. As coisas ruins eu não consegui descrever com tantos detalhes. Eu consegui descrever mais as coisas boas. As coisas ruins eu fiz só... E eu achei isso que, como são feridas emocionais, eu teria que me aprofundar mais, só que eu não estou conseguindo. Não sei se é natural ter esse bloqueio ou se tem alguma ferramenta que você possa sugerir. Obrigada. Eu esqueci o seu nome, desculpa. Aigo. Aigo. Indígena, é complicado. Aigo, você acredita que eu não conheço João Pessoa ainda? Venha pra cá, Ainda moro no não Rio, foi João tô Pessoa. morando daqui a 4 meses. Ah, é? Estou muito... Legal, Aigo. Um prazer enorme ter você junto com a gente aqui, viu? Obrigada, recíproco. Aigo, eu acho que é bastante natural, viu? No nosso primeiro inventário, a gente ainda... Quer dizer,
cada caso é um caso, né? Mas assim, não seria estranho, né? Num primeiro inventário moral, a gente não ter assim um acesso tão imediato. Quer dizer, a gente pode ter até acesso imediato aos acontecimentos, aos fatos acontecidos, né? A objetividade dos fatos, né? É como se nós tivéssemos condição de assistir um filme apenas de fora, né? Como se fôssemos observadores externos de nós mesmos, né? Então vemos um corpo ali caminhando dentro de um local e depois essa pessoa mudou para outra casa e morava com tais e quais pessoas, mas eu não consigo, às vezes, num primeiro momento, reviver, vamos dizer assim, ou atualizar aquela subjetividade que foi experimentada naquela ocasião de outrora, sabe? Me colocar novamente naquela situação, né? Eu tenho, às vezes, num primeiro momento, dificuldade em saber exatamente como aquela criança experimentava aquele quarto, sabe? Naquele dia em que, por exemplo, eu tomei uma bronca assim muito incisiva do meu pai, eu lembro dessa bronca assim objetivamente falando, mas eu não sei assim recompor exatamente aquela subjetividade daquela hora, sabe? Porque o inventário moral não implica apenas numa autobiografia em que eu me apercebo retrospectivamente, né? Como se eu estivesse daqui olhando para trás, né? Mas ele também me convida a eu fazer uma revivência, se é que essa palavra existe, né? Uma experimentação daquela subjetividade que ali estava, né? E que, e como eu havia dito antes, né? E que no limite ela não foi absolutamente constrangida a encaminhar um tipo de resposta como se fosse determinado pelo instinto que a fizesse forçosamente ir para uma tal direção, né? Mas que houve uma liberdade humana, né, em que eu me fiz naquela hora num determinado sentido e não em outro sentido, né? Eu fui o responsável moral por fazer de mim, naquela hora, o que eu fiz de mim. Independentemente do que aconteceu factualmente falando, ou seja, os fatos que me ocorreram, além disso, e mais importante que isso, importa eu saber o que eu fiz com os fatos que me ocorreram. O que eu fiz de mim a partir daquilo. Que resposta eu dei e que tipo de autoconstrução eu fiz da minha subjetividade naquele momento. Que tipo de resposta eu dei moralmente àquilo. Então, essa experiência daquela subjetividade, daquela hora, que não é, num primeiro momento, talvez tão facilmente acessível para mim. Então, eu às vezes consigo apenas olhar para trás e enxergar aquela criança como se fosse um outro